Olá, aluno! Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, eu irei resolver as atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, das atividades de Química, que traz como tema Estudo dos Gases. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva e também ative o sininho. Assim você receberá todas as novidades do canal. Peço também que comente o que você achou da aula. Também compartilhe com seus amigos e colegas. E não esqueça de deixar o seu like, que pode ser agora ou no final da aula. Bom, a minha sugestão é que você assista a aula 1 antes de você continuar a assistir esse vídeo com a resolução das atividades. Pois nesta aula tem o estudo sobre os gases nas condições ambientes, como eles se comportam. E quando estudamos um gás, devemos considerar as seguintes grandezas fundamentais: a massa, o volume, a pressão e a temperatura. As influências da pressão e da temperatura são tão grandes que realmente só faz sentido mencionarmos o volume de um gás quando fornecemos também a sua pressão e a sua temperatura. Então, vamos à resolução das atividades. Se no decorrer você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários. Atividade 1. Observe a tirinha a seguir. Temos aí um desenho, pressão de 1 atm, 1 atmosfera, 15 atmosfera, 1000 atmosfera. Quem é essa tal de Valdirene? Bom, letra A. Qual o sentido da palavra pressão apresentado na sequência dos quadrinhos? Então, no primeiro quadrinho, se refere à pressão atmosférica a nível do mar. A gente percebe aí a presença de um indivíduo, a areia e a água da praia. No quadro 2, nós temos a pressão atmosférica abaixo do nível do mar, pois a gente vê a presença de um mergulhador. E a 15 atmosfera, essa seria a pressão onde esse mergulhador está. E no quadro 3, se refere a uma pressão de sentimento, um sentimento ou de raiva, ou de ironia, de desconhecimento. Então, o quadro 3 ele se refere a um outro tipo de pressão, seria uma pressão psíquica. A letra B. Por que a pressão embaixo da água, indicada no quadro 2, é maior que a pressão atmosférica? A pressão embaixo da água é chamada de pressão hidrostática e depende da densidade do líquido. No caso da água, se for água do mar, a densidade é maior do que 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água normal. Depende também do valor da aceleração da gravidade, que é em torno de 10 gramas por segundo, e também da altura do líquido, acima do ponto considerado, ou seja, a altura de onde está o mergulhador até a superfície. Portanto, quanto maior a profundidade em que se encontra o corpo, ou seja, um mergulhador, maior é a pressão embaixo da água. Ainda a atividade 1, letra C. Que outros locais terão valores diferentes para a pressão atmosférica em relação aos apresentados nos quadrinhos 1 e 2 da tira? Observe essa figura onde temos a pressão conforme a profundidade. Então, temos aqui a nível do mar, a pressão de 1 atmosfera. A cada 10 metros de profundidade, dobra-se a quantidade da pressão. Então, a 30 metros de profundidade, nós temos aí 4 atm. Bom, então, referente à letra C, a pressão atmosférica é a pressão que toda a atmosfera terrestre exerce sobre tudo que existe na Terra e varia de acordo com a altitude em que os corpos se encontram. Temos, então, uma atmosfera, que equivale a 1 barômetro. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica sobre um corpo, já que a massa de ar existente acima deste corpo será menor. Logo, nos locais com altitude acima do mar, terão pressão menor do que 1 atmosfera. Logicamente, os abaixo do nível do mar terão atmosferas maiores do que 1. Letra D.
O humor da tira de quadrinho está na mudança de sentido do que se entende por pressão. Quais situações vividas por você corresponderiam a um aumento de pressão igual apresentado no quadro da tira? Então, esta é uma resposta pessoal. Vamos então para a atividade 2. Leia o texto atentamente a seguir. Estudo mostra por que pipoca não estoura. Pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, acabam de revelar um segredo que irrita quem come pipoca há gerações, porque alguns grãos do milho simplesmente se recusam a arrebentar e acabam ficando no fundo da panela, o chamado piruá. Já se sabia há tempos que um dos fatores é a quantidade de água no centro do grão de milho. Para a pipoca explodir, o nível deve ser de 15%. Agora os cientistas encontraram um motivo estrutural para o processo, que talvez seja ainda mais importante. Segundo eles, é preciso que o grão não deixe a pressão escapar conforme é aquecido. Se isso acontecer e o ar vazar, o grão não estoura. O estudo pode levar à produção de variedades de milho de pipoca com características que fujam do problema. Então, em relação a esse texto, responda as questões. Então, letra A. Quais as variáveis que influenciam o estouro do milho? Então, nós temos a umidade, que se refere à quantidade de água no centro do grão do milho, e também a pressão. É preciso que o grão não deixe a pressão escapar conforme ele é aquecido. Do contrário, ele não estoura. Letra B. O que acontece com a pressão interna do grão de milho de pipoca quando o ar vaza? Bom, vamos entender então. Para a pipoca explodir, o nível de água no interior do grão deve ser em torno de 15%. Quando o grão é exposto ao calor e à água, dentro do grão vira vapor e se expande. Como tanta pressão interna, a casca se rompe e o amido gelatinoso, ao entrar em contato com o ar, se solidifica e vira espuma branca. Os grãos, quando não estouram, que são os piruás, ocorrem quando há furos ou rachaduras na casca do milho e a pressão interna é insuficiente para a expansão do vapor de água e a casca não explode. Então, concluindo aí a letra B, a pressão interna do grão é insuficiente. Então, o grão vira piruá. Atividade 3. As águas percorrem uma jornada de quilômetros quando retiradas dos mananciais e rios para chegar até nossas torneiras. É uma parte muito importante para as companhias de saneamento ocorre nesse processo. A medição do consumo para a posterior cobrança do que foi utilizado. Para tal, é utilizado o hidrômetro de água, supondo que um cliente anotou um gasto equivalente a 40 metros cúbicos. Qual volume em litros foi gasto? Então, vamos fazer a conta, né? Somente uma atividade de transformação de unidades de medida. Nós temos que 40 metros cúbicos vai corresponder a quantos litros? Essa é a pergunta da atividade. Nós sabemos que, de acordo com o sistema internacional, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, é só fazer uma continha aqui que nós chamamos de regra de 3, ou seja, multiplicar 1 metro cúbico por a quantidade que eu estou procurando e 40 metros cúbicos por 1.000 litros. Então, 40 vezes 1.000, aqui nós vamos eliminar o metro cúbico, vai dar um total aí de 40.000 litros. Então, a resposta, letra D, certo? Uma questão muito simples. Atividade 4. O estudo das propriedades macroscópicas dos gases permitiu o desenvolvimento da teoria cinético-molecular, a qual explica em nível microscópico o comportamento dos gases. A respeito dessa teoria, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar cada uma delas. Letra A. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas? Então, essa alternativa está errada, porque, de acordo com a teoria cinética dos gases, o movimento das moléculas gasosas é completamente desordenado. Quem tem o movimento uniforme e ordenado são as moléculas no estado sólido, tem um movimento apenas vibratório. A letra B. A temperatura de um gás é a medida da energia mecânica de suas moléculas? A alternativa também está errada, porque
A temperatura pode ser definida como sendo o grau de agitação das moléculas de uma substância e se relaciona diretamente com a energia cinética, não energia mecânica. A letra C. Os gases sempre tendem a ocupar o volume do recipiente que os contém? Alternativa correta, porque os gases ocupam todo o volume do recipiente que os contém, de acordo com as suas propriedades de expansibilidade. A letra D, os volumes dos gases não variam muito com a pressão, compressibilidade e com a temperatura, dilatabilidade. Então, essas duas características, compressibilidade e dilatabilidade, são características específicas dos gases. Então, alternativa incorreta, porque aqui diz que não variam. Então, eles variam de acordo com essas propriedades. Então, a alternativa correta, nós temos aí a letra C, que o movimento uniforme, a alternativa correta, os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém, de acordo com a teoria cinético-molecular, que estuda aí as propriedades macroscópicas dos gases. Atividade 5. Os gases são moléculas ou átomos que se movimentam constantemente, por isso é muito importante entender a constituição, propriedades e características deles, pois então estão muito presentes em nosso cotidiano. Qual das alternativas a seguir não corresponde a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso? Então, a letra A. A densidade inferior à dos líquidos obtidos por condensação. Essa alternativa é correta. Os gases são menos densos que os líquidos. Letra B, dilatabilidade. Essa alternativa também é correta. A dilatabilidade é uma propriedade dos gases relacionada com a capacidade de aumentar ou diminuir o volume em função da temperatura. Letra C, difusibilidade. Também está correto, porque a difusibilidade é uma propriedade que se aplica aos gases e está relacionada à capacidade de se misturar homogeneamente com qualquer gás. E por último, então, sobrou a nossa alternativa incorreta, que é a ductibilidade, que é uma propriedade dos metais e está relacionada à capacidade de transformar o material em fios. Então, essa propriedade não é propriedade dos gases. Então, a alternativa incorreta é a letra D. Bom, então finalizamos a correção das atividades. Espero que você tenha gostado da aula. Então, peço que deixe seu like. E se você tem alguma dúvida, que você registre nos comentários. Então, se você assistiu a aula até agora, um grande abraço. Então, registre nos comentários se você gostou e que você assistiu a aula até o final. Um grande abraço e até a próxima aula.